Abra sua Bíblia, Romanos, no capítulo 13, e nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, do versículo 11 ao versículo 14. Romanos, capítulo 13, e vamos ler e vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer por meio da sua santa palavra. A irmã Célia, na oração, falou que nós sofremos, mas temos uma esperança que um dia Cristo virá e tudo isso vai passar. Uma outra coisa que consola muito o meu coração, quando Cristo voltar, Ele é a resposta para as injustiças. Há muita injustiça nessa terra e a gente, só em Cristo, Ele será a resposta para as injustiças. E aí o Heitor vai projetar isso aqui no telão. E diz assim o verso 11: façam isso. Paulo, escrevendo para esses irmãos, ele diz: façam isso. Esse contexto aqui está falando sobre o amor ao próximo e o fim do tempo, o fim dos tempos. Então, Paulo fala o fim dos tempos e o amor ao próximo. Esse contexto começa do versículo 8 em diante. E no verso 11 ele diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Vamos ler essa primeira parte. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Mais uma vez, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. E aí continua o texto: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual ou depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos ler o verso 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Queridos, em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história cristã, quando Deus várias vezes se apresentou no Antigo Testamento e na pessoa de Jesus, sempre que em momentos em que ele tinha algo a fazer, a realizar, ele avisava. Lendo os profetas menores, todos os homens profetas menores, quando profetizaram, eles estavam anunciando, revelando algo de Deus para as nações. Às vezes, Deus estava falando por meio do profeta uma situação que ia acontecer de guerras em consequência da idolatria, da imoralidade, de algumas coisas. Sempre que Deus vai realizar algo, Ele avisa. A minha professora de sociologia, já falecida, professora Valdelice, ela era uma senhora muito culta, baixinha, da altura da irmã,
Zenilde, da irmã Núbia, mas uma mulher de Deus. E ela dizia: quem avisa amigo é. Muito conhecida essa frase, né? Quem avisa amigo é. Ela passava a matéria de sociologia e ela estava dizendo para os alunos: vocês estudam, porque olha a prova, hein? Quem avisa amigo é. Em toda a história, Deus sempre ele manifestou, revelou os seus planos. Ainda no Novo Testamento, ele continua a revelar-se. E ele usou os apóstolos, os pastores, a palavra de Deus. E nesse texto aqui, temos um recado de Deus. O recado que devemos estarmos atentos em relação aos tempos que estamos vivendo. Ele diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. E encontramos nestes versículos desafios de Deus para vivermos nesse tempo em santidade e abreviando o tempo. Então Deus está nos avisando. Muitas vezes a gente se faz de desavisado. Às vezes a palavra está sendo ministrada e estamos entretidos fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Mas para Deus, Ele vai ter como certo que você teve ali e ouviu a palavra, ouviu ou não ouviu, mas ela foi transmitida para você. Então o recado é: prestemos atenção no tempo que nós estamos vivendo. O desafio de vivermos o tempo final. Nós estamos vivendo o tempo final. Este tempo deve ser reconhecido pelos cristãos. Você é discípulo de Jesus? Sim. Você reconhece que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias? Então, antes da volta de Jesus, Ele está dizendo: preste atenção, compreenda que estamos vivendo os últimos tempos. É um tempo que estamos a qualquer momento diante do juízo de Deus. E olha o aumento da iniquidade. Olha o aumento do abandono de Deus. Olha o tanto de apostasia. Olha o tanto de pessoas que falam em nome de Jesus, anticristos, falsos mestres. Este é o tempo que estamos vivendo. E o desafio aqui é de vivermos esse tempo final de forma digna, como cristãos. É a hora do perigo mundial. A qualquer momento, o juízo de Deus. É a hora da oportunidade, da salvação, da graça de Deus. Ainda há disponibilidade de sermos salvos. Quem não é salvo, que não tem essa convicção de ser salvo pela graça de Deus. Eu me lembro do Cacheado. Nós fomos na casa dele numa noite de quinta-feira e falamos de Cristo. Anunciamos Cristo, muitos louvores foram entoados. E no final foi feito um apelo: você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele disse: irmão, eu respeito muito vocês, eu gosto de vocês, vocês são gente boa, mas eu vou deixar um pouquinho para frente. No dia seguinte, na madrugada, o Cacheado foi pescar no Rio Branco, em Roraima. E por infelicidade, ali foi a última vez dele. E o texto está nos avisando
para que prestemos atenção em relação ao tempo. Ainda há disponível a graça de Deus para a salvação. É hoje ainda, amanhã não pertence. Este tempo trará a concretização da salvação esperada, esse tempo final também. A qualquer momento Cristo pode voltar. Este tempo requer uma mudança de atitude e despertamento. Esse tempo, o tempo hoje, requer uma mudança de atitude e de comportamento, de despertamento. Você reconhece isso? Nós estamos com as igrejas cheias, mas isso não representa que ali realmente é cheia de salvos. Então é um tempo de reconhecermos, de termos mudança de vida, porque a qualquer momento o Senhor pode vir. É preciso conhecer o tempo. É tempo de despertar do sono. É tempo de vigilância. É tempo de atenção. É tempo de vigilância. É tempo de atenção. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. É tempo de vigilância, é tempo de atenção. Então pode projetar aí, Efésios 5:14, olha o que diz esse texto. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse é o tempo. Deus está considerando esse aviso hoje, Nenhum irmão aqui presente sairá de forma inocente. E o que Deus está dizendo é tempo de comportamento diferente. É tempo de termos a atitude diferente. Outro desafio de vivermos nesse tempo, vivermos com coerência. Versículo 12: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armaduras da luz. A coerência nos faz ver que perecemos, que pertencemos ao dia e não à noite. A coerência nos faz abandonar as obras das trevas. Temos que abandonar as obras das trevas. A coerência nos dá o revestir as armas da luz como equipamento do cristão para a santidade. Devemos nos revestir das armas da luz. É tempo de vivermos com coerência. A coerência nos faz ver que pertencemos ao dia e não à noite. Eu gosto muito de um cântico, a começar em mim. A coerência me faz olhar para o meu coração, que muitas vezes nós estamos olhando o coração dos outros, o comportamento do outro, da outra. É tempo de olharmos para o nosso coração e tirarmos de lá as trevas, as obras das trevas, e nos revestirmos das armas da luz. Olha só o que diz Efésios 6, a partir do versículo 10. A coerência nos dá o revestir as armas da luz como equipamento do cristão para a santidade. Um outro desafio de vivermos esse tempo, vivermos com dignidade. Olha o que diz o versículo 13: vivermos com dignidade, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades sexuais, em depravação, não em desavenças ou inveja. É um tempo que temos que vivermos com dignidade. Uma vida digna se vê à luz do dia. Uma vida digna abandona práticas excessivas e imorais, as orgias, a bebedice, as impudícies, as dissoluções. Uma vida digna abandona a prática de atritos nos relacionamentos, contendas, ciúmes e brigas diversas. E o que a palavra de Deus está nos avisando? Que tenhamos essa capacidade de discernir esse tempo. E devemos viver esse tempo com dignidade, de uma forma santa, louvando o Senhor. Uma maneira de andar de forma digna diante do Senhor. Olha o que diz Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que não vivam de maneira digna da vossa vocação que receberam, mas que vivam como prisioneiros do Senhor. Paulo faz um apelo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna. Então, nesse tempo, nós devemos discernir, é um desafio para vivermos de maneira digna. Então coloca 1 João 1:7, o que diz aí? A igreja pode ler? Então, queridos, desafio de vivermos com dignidade nesse tempo. É uma vida digna. Uma vida digna abandona as práticas pecaminosas. Há muitos crentes que vivem dentro da igreja, mas também vivem no mundo. Fazem as coisas do mundo e na igreja, no domingo, são extremamente santos. Talvez não é o seu caso aqui, mas o que a palavra de Deus está dizendo nessa noite é: viva de forma digna. Esse é o tempo de viver. Viva aqui na igreja, viva dentro da sua casa, viva lá no seu quarto, na sua secretaria, com o seu aparelho celular, com o seu computador. Viva uma vida única, santa e transparente. O desafio de vivermos com domínio próprio, o versículo 14, o que nos diz: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Viva nesse tempo tendo esse domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler o que diz lá? A igreja pode ler? Então, viva nesse tempo com domínio próprio, né? O domínio do Senhor Jesus Cristo ocorre quando nos revestimos dele. É muito comum encontrarmos pessoas com falta de paciência, falta de paz, falta de amor, e isso é pecado, porque o fruto do Espírito Santo diz: quando temos comunhão com o Senhor e vivemos de forma digna diante do Senhor, o fruto do Espírito Santo faz parte do nosso viver. Mesmo em meio à sequidão, à falta de amor, a tantos problemas, ainda assim é possível ter paz. O tempo que estamos vivendo é esse tempo difícil, mas há esse apelo solene. O cristão deve revestir-se de Cristo. O cristão não deve ceder à carne. O cristão deve combater seus desejos internos. O cristão deve se revestir do Espírito Santo.
O domínio próprio proporcionado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nos capacita a mortificar os desejos da nossa natureza. E é isso que Deus espera nesse tempo de cada um de nós. Queridos, Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele pode vir buscar a sua igreja, mas se ele não vir, ele pode vir buscar eu amanhã ou você. Então, o tempo nós precisamos discernir agora. Essa sociedade doentia, perversa e imoral, ela rouba de nós esse discernimento. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é exatamente isso. Trazendo a palavra de Deus para trazer despertamento, para que você compreenda esse tempo. É um tempo mau, perverso, e que temos a tendência de irmos para o mal. Então, o desafio de vivermos o tempo final, o desafio de vivermos com coerência, o desafio de vivermos com dignidade, o desafio de vivermos com um domínio próprio. E assim é o que Deus está nos alertando nessa noite, né? E a qualquer momento, qualquer um pode ir embora daqui, mas devemos viver assim, porque se chegar a hora e tivermos que sair daqui, vamos subir cheio de alegria para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé. Todo cristão que procura viver com esses valores fundamentais do Evangelho estará fazendo raiar a aurora de um novo tempo. Então, viva com discernimento, viva com sabedoria, abandone todas as práticas pecaminosas e santifique-se sua vida. Agrade o Senhor, viva cheio do Espírito Santo, viva dominado pelo Espírito Santo. Então coloca lá Gálatas 5, vamos ler mais uma vez, versículo 22 e 23, vamos concluir que ali fala o fruto do Espírito Santo, toda a igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, todas as manhãs, ao vestir sua roupa para ir para o trabalho, então coloque-se também o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio. Saia, vive esse tempo com sabedoria. Não vá na conversa de qualquer pessoa. A palavra é essa aqui, é a palavra de Deus. Amém?